Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Uncle Brasil. O meu nome é Rodrigo e nesse vídeo a gente vai ver a primeira coisa que você precisa aprender em português do Brasil. E é muito interessante. Todos os meus amigos que se interessam por idiomas e todos os meus alunos iniciantes sempre me fazem a mesma pergunta. Rodrigo, por onde eu começo a estudar? Na minha opinião, a gente tem que começar a estudar pelo verbo to be. Eu acho que é a partir daí que o aprendizado vai se desenvolver. Então, nesse vídeo, a gente vai aprender o verbo to be em português. Mas antes, eu te convido a se inscrever no meu canal e, depois do vídeo, deixe o seu like se você gostar. Combinado? Então agora, vamos nessa! Pessoal, para facilitar os nossos estudos, eu vou sempre fazer comparações entre o inglês e o português. Como, por exemplo, nessas duas frases. I am Brazilian. I am in my room. Para as duas frases, eu usei o mesmo verbo. Mas, se você parar para pensar, I am Brazilian é uma situação permanente. Não vai mudar. I am in my room é uma situação temporária. Eu posso sair a qualquer momento. Então, em português, dependendo da situação, a gente usa verbos diferentes. Para as situações permanentes ou de longa duração, a gente usa o verbo ser. Ser. Para as situações temporárias, a gente usa o verbo estar. Estar. Então, pessoal, o verbo to be, em português, tem duas traduções. Ser e estar. Aqui, eu trago exemplos de conjugação dos verbos. O foco desse vídeo não é falar de pronome pessoal, nem de conjugação dos verbos. Eu acho muito importante, junto com o verbo to be, aprender os pronomes pessoais. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como são os pronomes pessoais em português. Eu também vou deixar para vocês a conjugação do verbo ser e do verbo estar. Porque nesse vídeo a gente só vai ver esses dois pronomes. Eu e você. I, you. Então, por exemplo, verbo ser. Eu sou. Você é. I am. You are. Verbo estar. Eu estou. Você está. I am. You are. Agora que a gente já sabe como funciona o verbo to be em português, vamos traduzir as frases do início desse vídeo. I am Brazilian é uma situação permanente. Então eu uso o verbo ser. Eu sou brasileiro. I am in my room é uma situação temporária. Eu posso sair a qualquer momento. Então eu uso o verbo estar. Eu estou no meu quarto. Vamos ver mais exemplos do verbo ser. I am a Portuguese teacher. Eu sou professor de português. You are beautiful. Você é bonita. You are funny. Você é engraçado. Vamos ver agora outros exemplos do verbo estar. I am in my room. Eu estou no meu quarto. I'm hungry. Eu estou com fome. Where are you? Onde você está? Pessoal, vocês já entenderam como funciona o verbo ser e como funciona o verbo estar em português. Eu tentei apresentar alguns padrões de como os brasileiros usam esses verbos. É claro que você vai encontrar situações um pouco diferentes aqui no Brasil. Os brasileiros usam esses verbos de inúmeras formas. Mas, seguindo esses padrões, você já vai conseguir se comunicar. Então, o verbo ser, ele é para situações mais permanentes, geralmente com nacionalidade,
com profissões, com localização, nacionalidade. Eu sou brasileiro, você é americano. Localização, a loja é na esquina, a minha casa é em Copacabana. Profissão, eu sou professor, você é engenheira. Então, geralmente, nessas situações, a gente usa o verbo ser. Situações temporárias é muito usada, por exemplo, para estado. Eu estou triste, você está feliz. Ela também é muito usada, o verbo estar também é muito usado quando a gente fala de tempo, por exemplo. Está chovendo, hoje está sol. Então, esses são alguns padrões. Mas, como eu disse, os brasileiros são muito criativos. Então, esse verbo ser e o verbo estar podem ser usados de outras formas. É isso que eu vou apresentar para vocês agora. Nesse exemplo, you are beautiful. Teoricamente, é uma situação mais permanente, de longa duração. Então, o correto seria usar você é bonita. Mas os brasileiros também podem falar você está bonita. Então, quando eu ouço a primeira frase, você é bonita, eu vou entender que a mulher é sempre bonita. Ela acorda bonita. Na segunda frase, já não é bem assim. Na segunda frase eu vou entender que a mulher não é tão bonita no dia a dia, mas hoje tem uma festa, ela se vestiu bem, colocou maquiagem, enfim, e está bonita hoje. Mais bonita do que de costume. Então é isso que eu vou entender, dependendo do verbo que você usar. Nesse outro exemplo, a mesma coisa. You are funny. É uma situação, teoricamente, mais permanente. Você é engraçado. Mas os brasileiros também podem falar você está engraçado. Então, eu vou entender que a pessoa nem sempre é engraçada, mas hoje, excepcionalmente, ela está engraçada. Não sei, está num bom dia, ou bebeu, está mais engraçada. É isso que eu vou entender. E nesse outro exemplo, pessoal, é muito engraçado, porque aconteceu comigo. Eu sempre fui magro, mas devido à situação em que a gente está vivendo, eu tive que parar de jogar futebol, não me exercitava com tanta frequência, então acabei engordando. Depois de um tempo, quando eu reencontrei os meus amigos, eles falaram: caramba, Rodrigo, você está gordo, você está gordo. Foi o que eles disseram pra mim. Por quê? Porque eu sempre fui magro e ali eu estava temporariamente gordo. Então, por isso, eles usaram o verbo estar ao invés do verbo ser. É isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. E agora que você já sabe usar o verbo ser e o verbo estar, você pode praticar com os exercícios que eu criei. O link está na descrição do vídeo. Beleza? Eu desejo de coração que vocês se divirtam muito nessa jornada de aprendizado do português. Contem comigo! Me visitem nas minhas outras mídias. Eu também dou muitas dicas de português por lá. Eu vou deixar os links aqui embaixo também. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!